Olá! Nesse vídeo vocês vão conhecer tudo sobre os gibis do Cebolinha, em homenagem aos 60 anos do personagem. Saiba por que ele tem seu próprio gibi, conheça as curiosidades sobre as revistas dele e um fato curioso, o Maurício não tinha nem contrato assinado quando a revista do Cebolinha foi lançada. Por isso, já vai deixando seu gostei aí embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Aproveitem e sigam o Instagram do canal, todo dia tem historinha nova por lá. Como muitos de vocês sabem, em 1970 o Maurício lançou a revista da Mônica, que foi um sucesso extraordinário, emplacando mais de 200 mil unidades vendidas. Para quem ainda não conhece a história dos gibis da Mônica, já tem vídeo no canal contando tudo. Porém, a diretoria da editora Abril, que publicava a revista da Mônica na época, tinha dito ao Maurício que se os gibis dela fizessem sucesso, eles lançariam o gibi do Cebolinha. Sendo assim, após 2 anos e meio vendendo muitas revistas, finalmente a promessa do gibi do Cebolinha saiu do papel. Ou foi pro papel no caso, né? Foi assim que em menos de uma semana, Maurício e sua equipe fez a primeira edição do Cebolinha. Assim como o gibi da Mônica, a revista dele teve uma tiragem inicial de 200 mil exemplares. E em janeiro de 1973, no meio das férias escolares, Cebolinha estava nas bancas de todo o Brasil, junto com o gibi da Mônica, custando R$1,50, com essa capa icônica, onde o Cebolinha está com um cascão em um balão dizendo "Toma, cheguei com tremendas aventuras!", enquanto o Capitão Feio lança seus raios de sujeira no balão. A revista foi criada com a ideia de ser mais dirigida aos fãs dele, que eram os meninos. Com isso, ela trazia divertidíssimas histórias dele com o Cascão, mas também com outros personagens da turma, inclusive a Mônica e o Louco, que estreou na primeira edição e veio pra ficar. Personagens de outros núcleos também eram presentes nas revistas do Cebolinha, tais como a turma da Tina, do Horácio e do Bidu. Em geral, as histórias mais divertidas e leves eram publicadas nos gibis do Cebolinha, enquanto as histórias maiores e complexas acabaram ficando nos gibis da Mônica. A diretoria e o próprio Maurício estavam tão animados com as vendas da revista que não se deram conta de que não havia contrato assinado pelo Maurício para que a revista fosse lançada. Algo que, como o próprio Maurício cita em seu livro, daria um processo judicial gigante contra a Abril. Mas claro que ele não fez isso, pois seria horrível para sua imagem e da editora também. Sendo assim, foi só na segunda edição do Cebolinha que teve um contrato firmado entre a editora e o autor, o Maurício no caso. Mas a assinatura do contrato causou polêmica. O advogado do Maurício detectou uma cláusula que daria a possibilidade da editora Abril se tornar proprietária do direito de uso de imagem dos personagens. Isso já havia acontecido no gibi da Mônica e a Abril novamente insistiu nesse absurdo. Maurício de Souza se recusou a assinar o contrato e os gibis do Cebolinha estavam sendo vendidos todo mês sem haver um contrato assinado entre a editora e o autor. Quem diria, hein? A assinatura só ocorreu após 3 edições do Cebolinha, na qual Gordiano Rossi, sócio da Abril, entrou em um acordo com Maurício e retirou aquela cláusula absurda. Desde o início, as revistas do Cebolinha são mensais, no entanto, devido ao grande sucesso, entre os anos de 1997 a 2002, sua revista passou de 12 para 13 edições por ano, assim como as da Mônica. A revista seguia o mesmo padrão de tamanho dos gibis da Mônica, maiores do que os gibis atuais, tendo lombada com grampos e medindo 13,5 cm por 20,5 cm. Só passou a ter o tamanho que conhecemos a partir da edição 85, com 13,5 cm por 19 cm. É interessante notar que as capas das revistas dele, diferentes das revistas da Mônica, faziam alusão à história de abertura, com exceção de uma ou outra edição. Quando as revistas dele foram para a editora Globo, todas as capas passaram a ter piadinhas, padronizando com os gibis da Mônica, Cascão e Chico Bento que já tinham suas revistas na época. Ainda sobre as capas, na editora Abril, elas apresentavam um ano de publicação, número da edição, preço e a periodicidade da publicação abaixo do logotipo do Cebolinha. Isso perdurou até a edição 22, onde foi retirada a periodicidade. Na edição 71 foi mudado o local do número da edição, ficando maior e embaixo da editora, até que na edição 93 foi retirado o ano de publicação. A partir da edição 61 na editora Globo, os gibis do Cebolinha passaram a ter a logotipo da Maurício de Souza Editora na capa. A partir da edição 200 passou a ter o rosto do Cebolinha do lado do seu logotipo, e na Panini adquiriu um visual mais moderno na capa e o rosto Cebolinha passou a aparecer com braços até ser alterado na edição 101, ou a primeira edição da segunda série da Panini.
ficando apenas o logotipo do personagem com uma aparição dele de corpo inteiro ao lado. Essa foi uma mudança mais radical na capa, mudando toda a padronização existente. As informações sobre editora, preço e número da edição passaram a ficar do lado inferior da revista, assim como o título da história. A novidade é que passou a ter QR Code para baixar o aplicativo Banca da Mônica, além de algum selo comemorativo. Enquanto dentro do gibi passou-se a acreditar os roteiristas, desenhistas e arte finalistas. A partir da edição 13 da segunda série da Panini, pela primeira vez o gibi do Cebolinha passou a ter mais páginas, passando a ter lombada quadrada e 84 páginas, igualando ao gibi da Mônica. Já na edição 26 da segunda série, retiraram o selo ao lado do QR Code, passando a aparecer só quando realmente tivesse alguma comemoração, porém fora da faixa branca embaixo do gibi. Quanto às cartas dos leitores, elas começaram a aparecer já nos anos 70, a partir da edição 17 do Cebolinha, onde a própria MSP comenta que a partir daquele mês iria dedicar uma página das revistas da Mônica e do Cebolinha para publicarem as cartas mais interessantes que os leitores enviavam para eles. Ela estreou com o nome de Coleio do Cebolinha, tendo alguns layouts diferentes ao longo do tempo. Teve até o nome mudado para Vamos Bater um Papo, mas voltou para o velho nome, até que na editora Globo ficou com algumas edições sem ter cartas dos leitores, retornando por volta da 10ª edição com o nome O Plá do Cebolinha. Você deve estar se perguntando, mas que raio seria Plá? Plá era uma gíria da época para conversa, papo, ou seja, era tipo um papo do Cebolinha. Por volta da edição 163, mudaram o nome da seção de cartas para Cebolinha Responde, ficando com este nome até mudar para a editora Panini e se chamar Correio do Cebolinha. Desta vez com a opção dos leitores mandarem fotos. Aqui temos outra curiosidade, a maioria das cartinhas passaram a ser enviadas por e-mail e com textos bem curtos. A seção só mudou de layout na primeira edição da segunda série da Panini, passando a ocupar 2 páginas a partir da edição 13 dele. Na edição 18, pela editora Abril, estreava a seção de passatempos, que teve seu layout mudado ao longo do tempo também. Na edição 96 foi criada a seção Mini Artistas do Estúdio, onde eram publicados os desenhos que as crianças faziam no mini estúdio de arte da lojinha da Mônica. Depois passaram a publicar desenhos da pracinha da Mônica, que eram instaladas em shoppings e feiras de todo o país, e a partir da editora Globo essa seção deixou de existir. Já com relação às histórias, o Gibis do Cebolinha, como dito anteriormente, começou a publicar histórias de outros núcleos de personagens que passaram a aparecer com menos frequência nos Gibis da Mônica, como a Tina, Horácio, Bidu e o Penadinho, enquanto nos Gibis da Mônica tínhamos histórias com o Astronauta, Piteco, Turma da Mata e a turma dela no geral. Mas com certeza, as histórias mais divertidas das primeiras edições eram as que envolviam ele e o Cascão. Eram cheias de gags e várias piadinhas, assim como as histórias com o Louco, que era um personagem que literalmente tinha fugido do hospício. Com o tempo, as histórias com o Cascão diminuíram e passou-se a ter histórias com a turma toda, além da estreia de alguns personagens e vilões novos que serão abordados mais pra frente. Já o Louco deixou de ser alguém que saiu do hospício para virar um personagem cheio de metalinguagens, aumentando ainda mais a criatividade das histórias dele. Na fase da editora Globo, o Cebolinha passou a ter histórias maiores e mais importantes, e o gibi dele passou a contar com histórias do Bidu, Piteco, Astronauta e Tina, com uma ou outra história com personagens de outros núcleos. No final dessa fase, ele passou a ter histórias divertidas ao lado do Chaveco e do Dudu também, que são presença constante nos quadrinhos dele até hoje. Das principais edições de Cebolinha, podemos destacar na Editora Abril, edição 1, a primeiríssima edição dele, com uma capa que é um verdadeiro clássico nos dias de hoje, além de contar com a estreia do Louco e a primeira aparição do Chauvinista nos gibis. Edição 2, um fato histórico acontece nesta edição, o Cascão é molhado, por uma gota, mas é. Também temos a estreia de uma personagem que quase ninguém conhece, a Gilda, uma gêmea da Mônica. Edição 4, mais um fato curioso, o Cascão lava as mãos, e a gente achando que só este ano que ele lavou a mão, hein? Edição 5, o Cascão conhece o Louco, essa com certeza quase ninguém sabia. Edição 16, um clássico é publicado, O Papãozinho, que virou outro desenho clássico da Turma da Mônica, O Bicho Papão. Edição 18, marca a estreia da Cascuda na história O Grande Amor do Cascão. Edição 24, a primeira edição de Ano Novo do Cebolinha. Edição 26, a última história dessa edição marca a estreia do projeto do Clube dos Meninos. Edição 28, mais um clássico é publicado, O Mais Cabeludo da Rua, onde descobrimos que o Floquinho não possui corpo, bizarro, não? Edição 40, outro clássico que virou um clássico de animação, Jacaré de Estimação. Edição 44, estreia de um vilão clássico do Cebolinha e que só teria essa aparição, Capitão Chiclete. Edição 49, marca a estreia do vilão que queria se vingar do tetravô do Cebolinha. Edição 54, essa edição marca a estreia do novo visual da Tina. Edição 68, a história Bidu na Contramão, traz um momento histórico para o Brasil, a unificação das placas de trânsito na América, que entraram em vigor em março daquele ano. Edição 71, uma das primeiras histórias que fazem referência a um filme, Os Embalos de Sábado à Noite, ou à tarde neste caso.
Reparem nos traços maravilhosos que havia naquela época. Edição 82, um clássico dos clássicos da Turma da Mônica, é publicado em conjunto com a revista dela, No Mundo de Romeu e Julieta. Edição 95, a primeira edição de Natal dele. Edição 99, história que mostra como seria o ano de 2020. Tem até vídeo no canal comentando sobre essa história. Edição 100, centésima edição do Cebolinha, com 100 páginas e republicações de várias histórias clássicas dele. E ainda tem a presença do Maurício. Edição 120, marca histórica de 10 anos da revista do Cebolinha, acompanhando a reedição da primeira edição dele. Edição 121, mais um clássico é publicado, As Emoções Bárbaras. História linda, bem desenhada e muito emocionante. Todos deveriam ler. Edição 130, mais um vilão de única aparição surge, o Televilão. Edição 154, estreia de mais um vilão, João Transformão. Edição 155, a história mais pesada de toda a Turma da Mônica é publicada, O Deus Cebola, mais um verdadeiro clássico que todos deveriam ler. Já na Editora Globo temos Edição 1, edição de estreia apresentando a nova editora. Edição 13, outro vilão de aparição única, o terrível Homem Borracha. Edição 17, é apresentado a nova e uma das mais incríveis roteiristas da MSP, Rosana Munhoz. Tem vídeo dela aqui no canal. Edição 46, é mostrado o nascimento do Cebolinha. Edição 60, um clássico referenciando outro clássico, De Volta para a Historinha, que homenageia o filme De Volta para o Futuro. Edição 71, uma das mais incríveis capas do gibis do Cebolinha, com a história Comandante Gancho, clara referência ao Peter Pan. Edição 75, ela marca a estreia do primo do Cebolinha, Abobrinha. Edição 76, é publicada a história Os 5 Fios Mágicos, que virou desenho animado. Edição 82, mais uma referência a um grande filme, O Exterminador de Coelhinhos Sem Futuro. Edição 83, outra referência a filme, Ghost, do Cebolinha neste caso, na qual ele se encontra com a Dona Morte. Edição 94, primeira edição de aniversário do Cebolinha. Edição 96, um Natal Glacial é publicado virando o famoso desenho animado. Titio Glacial. Edição 100, uma história especial para homenagear as 100 edições do Cebolinha. Também temos a primeira aparição dos avós dele. Edição 107, é revelada a raça do Floquinho. Edição 160, é publicado o clássico Um Doente, Sua Irmã, e a grande competição de cuspe à distância que virou desenho animado. Um Doente, Sua Irmã, e a grande competição de cuspe à distância. Edição 161, estreia do vilão Ladrão de Fumacinhas. Edição 200, mais uma edição especial comemorando as 200 edições na Editora Globo. Edição 211, é publicada a história Barraco Entre Famílias, onde somos apresentados a família do Chaveco. Edição 221, estreia do Bloguinho, que nos apresenta o mundo inteiro em ETs. Edição 223, estreia do Luca, na época chamado de Da Roda. Edição 234, publicada mais uma história clássica, Caramela, que contracena com outras edições da Turma da Mônica lançadas no mesmo mês. E na Panini, edição 1, novamente as edições são reiniciadas e somos apresentados à nova editora. Edição 7, estreia do Antônio Alfacinha, o personagem de Portugal. Edição 8, estreia da avó do Chaveco, a Dona Xepa. Edição 13, pela primeira vez um desenho animado vira história em quadrinho. Neste caso foi Coisa de Louco, que virou Casa de Louco. Edição 16, repetindo a dose da outra edição, O Mônico é mais uma história baseada na animação. Edição 22, retorno do Garotão, antigo personagem criado por Maurício na época das tiras. Edição 28, mais um clássico é publicado, A Fuga pelos Infinitos Gibis, com várias referências a diversos quadrinhos. Edição 46, uma homenagem aos 50 anos do Cebolinha com a história O Pior Aniversário da Minha Vida. Edição 53, uma das mais belas histórias da turma é publicada, As Três Letrinhas, em homenagem ao Dia das Mães. Edição 86, uma edição especial e histórica que marca as 500 edições do Cebolinha. Edição 100, Cebolinha novamente chega ao número 100 com uma edição especial, claro. Em maio de 2015, por decisão da editora Panini, as edições da Turma da Mônica foram reiniciadas para número 1. Com isso foram chamadas de segunda série. Desta fase podemos destacar a edição 1, onde é apresentada uma carta da redação mostrando o que mudou na revista dele. Edição 13, pela primeira vez o gibis do Cebolinha passa a ter mais páginas, ficando com um total de 84 páginas. Edição 14, é revelada outra raça para o Floquinho. Edição 44, uma edição especial com um crossover da Turma da Mônica e a DC Comics, tendo versão em formato americano com outra capa desenhada por Eduardo Barros. Edição 66, por fim, a edição em homenagem aos 60 anos do Cebolinha.
Atualmente ele conta com um total de 580 edições, sendo 168 edições publicadas na Editora Abril, 246 edições na Editora Globo e 166 edições até o momento na Panini, sendo 100 edições da primeira série mais 66 da segunda. Como vocês viram, os Gibis do Cebolinha tem muita história para contar. Foram quase 50 anos de publicações que alegraram diversas gerações. Mas e vocês, gostam dos Gibis do Cebolinha? Qual foi a edição mais marcante para vocês? Comentem aí embaixo! E é isso, pessoal, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gostei de vocês aí embaixo pelo trabalhão que deu para fazer esse vídeo. Foi muito tempo de pesquisa e roteiro. E se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera!